Certo, vamos ser honestos por um segundo. Quando alguém fala África, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Aposto que é algo de uma propaganda de caridade, né? Uma estrada empoeirada, talvez uma criança com um olhar triste, algumas moscas. É uma história única, um estereótipo que foi vendido ao mundo por décadas. E o Senegal, um país lindo na ponta mais ocidental do continente, muitas vezes foi jogado nesse mesmo velho clichê. As pessoas ouvem Senegal e pensam: ah, certo, pobreza, instabilidade, talvez uma boa música. Mas a verdade é que essa imagem está tão desatualizada quanto um celular de flip. É hora de atualizar seu software mental, porque o Senegal está ocupado construindo uma realidade totalmente nova. O que está acontecendo no Senegal agora é nada menos que uma revolução silenciosa. Não é o tipo de revolução com protestos barulhentos e cartazes raivosos que você vê nas notícias. Não, esta é uma revolução de concreto e aço, de cabos de fibra ótica e painéis solares. É uma revolução construída por engenheiros, planejadores e uma geração de jovens que estão cansados de esperar que o mundo mude de ideia sobre eles. Eles decidiram simplesmente construir um futuro tão brilhante, tão inegável, que você não conseguirá ignorar. Eles estão literalmente construindo uma nova identidade, uma que diz inovação, ambição e futuro. Bem aqui, agora mesmo, em solo africano. Isso não é um sonho distante e nebuloso. Isso está acontecendo hoje, em 7 de agosto de 2025. Enquanto estamos navegando nas redes sociais, o Senegal está assentando trilhos para trens de alta velocidade. Enquanto estamos discutindo política, eles estão construindo cidades futuristas do zero. Eles estão reescrevendo sua própria história e não estão pedindo permissão. Essa transformação é um movimento deliberado e calculado para mudar o país de receptor de ajuda para um centro de poder econômico. É uma declaração ousada que diz que o destino da África será determinado pelos africanos, e as ferramentas que eles estão usando são guindastes, projetos arquitetônicos e uma quantidade incrível de pura força de vontade. Então, pelos próximos minutos, quero que você deixe de lado essas imagens antigas e cansadas. Esqueça os clichês. Vamos fazer uma viagem ao Senegal real, aquele que está em construção. Vamos olhar para os projetos massivos, as ideias brilhantes e, sim, até os desafios que vêm com a tentativa de construir um novo país sobre um antigo. É uma história de esperança, mas também de realismo. É uma história sobre uma nação que olhou para as cartas que lhe foram dadas e decidiu criar um jogo de cartas totalmente novo. E acredite, é um jogo que o resto do mundo vai querer aprender a jogar. Então, como um país simplesmente decide apertar o botão de reiniciar? Começa com um plano realmente muito grande. No Senegal, esse plano mestre é chamado de Plano Senegal Emergente, ou PSE. Pense nele como a lista de tarefas definitiva do país. Mas em vez de comprar leite e passear com o cachorro, os itens são mais como construir uma nova cidade, construir um porto de classe mundial e tornar-se uma potência econômica regional. Lançado em 2014, o PSE é o motor que impulsiona toda essa transformação. É uma visão estratégica para mudar fundamentalmente a economia do país, movendo-a em direção a indústrias de maior valor e tornando-o um lugar mais atraente para investimentos e talentos. E a primeira e mais espetacular prova de que isso não é apenas uma apresentação de PowerPoint é um lugar chamado Diamniadio. Há alguns anos, essa área era apenas um terreno empoeirado e aberto nos arredores da capital, Dakar. Hoje, é uma cidade em expansão, ultramoderna, que surge do chão. É como se estivessem jogando SimCity na vida real, mas com um orçamento nacional. Diamniadio foi projetada para resolver um problema real. Dakar é lotada, caótica e afundando sob o peso do seu próprio crescimento. A solução do governo?
construir uma nova capital administrativa e comercial ao lado, repleta de edifícios ministeriais elegantes, campi universitários, centros de conferências e parques industriais. Esta nova cidade é a personificação física dos objetivos do PSE. Não se trata apenas de edifícios novos e brilhantes. Trata-se de planejamento urbano inteligente. Eles estão pensando em tudo: energia sustentável, transporte público eficiente, espaços verdes e conectividade digital. Esta é a resposta do Senegal aos desafios da rápida urbanização que afligem tantas cidades ao redor do mundo. Em vez de tentar remendar uma cidade antiga sobrecarregada, eles estão construindo uma nova do zero, projetada para o século XXI. É uma aposta massiva, um empreendimento colossal que mostra a escala de sua ambição. Eles não estão apenas reformando a casa, estão construindo uma casa totalmente nova ao lado. Diamniadio é mais do que apenas um projeto de construção. É um símbolo. É uma declaração para o mundo, e mais importante para os cidadãos senegaleses, de que um futuro diferente é possível. É uma prova tangível de que o governo leva a sério suas promessas. Quando você vê o Centro Internacional de Conferências Abdou Diouf ou a Universidade Amadou Mahtar Mbow imponentes em Diamniadio, você entende que o Plano Senegal Emergente não é apenas conversa. É concreto, vidro e muita ambição, transformando um pedaço de terra empoeirado no novo centro nervoso do país. Agora, se Diamniadio é a visão do futuro cuidadosamente planejada pelo governo, então a Akon City é o sonho de celebridades, movido a criptomoedas e inspirado em Wakanda. Sim, você ouviu direito. Akon, o músico que abençoou nossos ouvidos nos anos 2000, está construindo sua própria cidade futurista no Senegal. Quando foi anunciado pela primeira vez, muitas pessoas provavelmente pensaram que era uma piada ou um golpe publicitário. Uma Wakanda da vida real, movida por uma criptomoeda, chamada Akoin. Parece o enredo de um filme de ficção científica. Mas este projeto é muito real, e já começou a ser construído não muito longe da costa. A Akon City é projetada para ser o auge da inovação. Estamos falando de uma cidade funcionando completamente com energia renovável, com edifícios com certificação LEED, uma infraestrutura digital inteligente e sua própria economia, baseada em Akoin. Os planos incluem de tudo, desde hospitais e escolas, até estúdios de cinema e um centro de tecnologia, tudo abrigado em estruturas futuristas impressionantes que parecem ter sido esculpidas por alienígenas. É para ser um farol para a diáspora africana, um lugar para pessoas negras de todo o mundo retornarem, investirem e construírem. É um projeto incrivelmente ousado, quase fantasioso, que visa pular décadas de desenvolvimento e criar um modelo para a cidade do amanhã. Claro, uma cidade futurista não serve para muita coisa se você não consegue chegar nela. É aqui que entra outra peça-chave da Revolução do Senegal, o Trem Expresso Regional, ou TER. Este não é um trem de passageiros comum. É uma linha ferroviária elétrica de alta velocidade novinha em folha, de última geração, a primeira do tipo na região. Ela conecta o coração da antiga Dakar com o novo aeroporto internacional Blaise Diagne e a crescente cidade de Diamniadio. O TER reduziu o tempo de viagem de horas para meros minutos, descongestionando a capital e criando um corredor econômico que conecta todos esses novos megaprojetos. É o sistema circulatório para este novo Senegal emergente. A combinação desses projetos mostra a abordagem multifacetada que o Senegal está adotando. Você tem o desenvolvimento pragmático e liderado pelo Estado em Diamniadio, conectado pela eficiência do TER. E então, você tem a visão ambiciosa e privada da Akon City, que ultrapassa os limites do que é possível. É um poderoso golpe duplo de infraestrutura pública e sonho privado. Se a Akon City se tornará a Wakanda que ele idealiza ou não,
sua própria existência, ao lado do progresso tangível do trem e do aeroporto, envia uma mensagem poderosa. O Senegal é um lugar onde grandes e audaciosas ideias podem florescer. Um país futurista não pode funcionar apenas com aspirações. Ele precisa de energia, muita energia. Por muito tempo, o Senegal, assim como muitos outros países africanos, enfrentou um fornecimento de energia caro e pouco confiável. Mas, olha só, essa é mais uma área em que a revolução está acontecendo, mesmo que de maneira silenciosa. Em vez de depender só dos combustíveis fósseis, Senegal está olhando para cima, para o seu recurso mais abundante, o sol. O país fez um enorme investimento em energia renovável, e o símbolo desse esforço é a usina solar de Bokol, perto da fronteira com a Mauritânia. Quando foi inaugurada, era uma das maiores usinas solares da África Ocidental. Só que isso não é só uma questão de ser sustentável ou de aparecer bem na mídia. É uma decisão estratégica, econômica mesmo. A usina de Bokol e outras parecidas fornecem eletricidade limpa, acessível e, o mais importante, confiável para milhares de famílias e empresas. Isso reduz a dependência do país de combustíveis importados e caros, liberando recursos que podem ser investidos em áreas como escolas ou hospitais. Esse movimento em direção às energias renováveis está criando independência energética e colocando o Senegal na liderança da transição verde africana. Eles não estão só construindo um novo país, estão construindo um país sustentável, alimentado pelo sol da África Ocidental. E, além da energia, o governo está enfrentando alguns dos desafios mais básicos e, ao mesmo tempo, mais críticos, que afetam o dia a dia das pessoas. Por anos, os subúrbios de Dakar sofreram com enchentes sazonais devastadoras, que destruíam casas e meios de subsistência. Parece um problema impossível de resolver, né? Mas, por meio de um programa bilionário, Senegal vem construindo enormes sistemas de drenagem de águas pluviais, canais e bacias de retenção. Não é um trabalho glamuroso, é cavar valas enormes e instalar tubos gigantes, mas mudou vidas, mantendo milhares de famílias seguras e secas. Esse é o lado pouco atraente do desenvolvimento, a engenharia pesada que torna a vida moderna possível. Esse foco no essencial também chega à moradia. Junto das cidades futuristas, há um grande esforço para a habitação social acessível. O governo lançou um programa que pretende construir 100 mil novas casas, criando um caminho para que famílias comuns, que antes não tinham condições, possam conquistar a casa própria. É o reconhecimento de que a força de uma nação não está só nos arranha-céus reluzentes, mas na estabilidade e segurança do seu povo. Ao fornecer energia limpa, casas protegidas e novas redes de transporte, Senegal está, passo a passo, montando os blocos fundamentais de uma sociedade moderna e próspera. Agora, construir um novo país está longe de ser um conto de fadas. É bagunçado, caro e não acontece sem problemas. Apesar de toda a empolgação com esses megaprojetos, existem críticas reais e dilemas sociais. Uma das maiores perguntas é: para quem tudo isso está sendo feito? Os críticos temem que essas cidades novinhas em folha e os empreendimentos de luxo beneficiem apenas os ricos e investidores estrangeiros, aprofundando ainda mais a divisão entre quem tem e quem não tem. Há preocupações sobre desapropriações, em que comunidades locais são removidas para dar lugar a novas construções, e dúvidas sobre se a dívida nacional contraída para bancar tudo isso é sustentável a longo prazo. Além disso, uma revolução desse tamanho exige uma quantidade enorme de conhecimento técnico. E, no momento, boa parte disso vem de fora. Empresas chinesas, turcas e francesas foram fundamentais para erguer a nova infraestrutura, desde o trem até os estádios. E isso abriu um debate importante. Senegal está construindo seu próprio futuro ou apenas terceirizando esse trabalho?
A dependência de empresas e mão de obra estrangeiras é um ponto sensível. É aquele velho dilema do desenvolvimento. Você precisa de ajuda externa para crescer, mas corre o risco de criar dependência e perder a chance de formar sua própria capacidade local desde o começo. Mas Senegal está bem atento a esse desafio e vem trabalhando ativamente para resolvê-lo. O governo está apostando forte na transferência de conhecimento e investindo pesado em educação técnica e profissionalizante. A ideia não é só deixar empresas estrangeiras construírem as coisas, mas sim formar uma nova geração de engenheiros, arquitetos, gestores de projetos e técnicos senegaleses capazes de liderar a próxima onda de desenvolvimento. Eles estão construindo novas universidades e centros de treinamento, pensados justamente para capacitar os jovens para essa nova economia. É uma verdadeira corrida contra o tempo para transformar o investimento estrangeiro em talento local. No fim das contas, é isso que torna a história de Senegal tão fascinante. Não é uma ascensão perfeita, sem tropeços. É uma história de coragem impressionante, mas cheia de complexidades do mundo real. É sobre um país que ousa sonhar grande, enquanto enfrenta desafios muito reais de pobreza, desigualdade e autossuficiência. Senegal está olhando para o futuro e se fazendo as perguntas difíceis. É um equilíbrio delicado, mas que oferece um poderoso exemplo de esperança, não só para Senegal, mas para todo o continente africano. Mostra que, com visão, planejamento e muita determinação, uma nação africana pode, sim, escrever sua própria história de desenvolvimento.